Capítulo 3. A felicidade pelo pranto. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Há ocasiões de nossa vida em que exclamações bondosas e bem-intencionadas, como coragem, amigo, e ânimo, colega, não conseguem nos livrar de nossas depressões morais. Sim, porque nossas necessidades são mais profundas do que as psicológicas, e assim, tais sugestões apenas parecem aumentar nossos sentimentos de desamparo, abandono e desvalia. A verdade é esta: o homem, apesar de sua boa vontade, de suas conquistas e espírito engenhoso, é um indigente espiritual sem Deus. A mensagem de Cristo foi dirigida a um grupo especial, aos pobres de espírito. Cristo disse: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres." Lucas, capítulo 4, versículo 18. Isto não quer dizer que a mensagem de Cristo era só para o pobre de recursos financeiros, só para o pobre socialmente falando, ou só para o pobre intelectual. Significa que é para aqueles que sentem a sua pobreza espiritual. Essa foi a sua primeira beatitude. É essa a nota dominante de que foi composta esta celestial antífona da verdade. Se queremos achar a verdadeira felicidade, precisamos começar onde Jesus começou. Se queremos ter vida bem-aventurada, precisamos viver as beatitudes. Esta segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, parece a princípio coisa paradoxal. Podem andar juntos a alegria e o choro? Como se pode ser feliz com as faces banhadas de lágrimas? Como se pode extrair o perfume da alegria do fel de tristezas? Todavia, se nos assegura que há aqui um significado oculto e profundo, pois nos lembramos de que Jesus está falando a todos os homens de todos os credos e de todas as idades, e lhes está revelando o segredo da felicidade. A época em que vivemos não é decididamente uma época de choro. O presente século parece que vai ficar na história, não só como um século de progresso, mas também como o século da superficialidade. A exclamação popular, ouvida dia a dia, "Que tem isso?", nos revela positivamente a atitude de inúmeras pessoas frente à vida. Muitas e muitas pessoas pensam que, tendo carros lusídios para rodar no asfalto, TV e cinemas para se divertirem, mansões luxuosas em que viver e milhões de aparelhos para as servir, nada ou pouco importa o que sucede às suas almas. Que tem isso? Ria e o mundo rirá com você. Chore que você chorará sozinho. Os apóstolos da folgaça, portanto, afivelam ao rosto a máscara das patuscadas,
aumentam o volume de suas TVs ou rádios, pisam o acelerador de seus conversíveis e se atiram a uma vida superficial e balofa. Agora, não estou aqui censurando os fãs da TV, nem os fanáticos do cinema ou teatro, mas afirmando que a vida é mais do que superficialismo. Olhe bem para seus comediantes populares. Por debaixo de sorrisos afetados e fingidos e de gargalhadas industriárias estão as rugas e os sulcos da seriedade e sobriedade, conquanto o serviço deles seja fazer você rir. Todos eles têm certeza de que a vida é negócio muito sério. Jesus não disse: bem-aventurados são os taciturnos, os desditosos e tristes. Os fariseus faziam da religião uma completa máscara e punham cinza no rosto para parecerem religiosos. Mas Jesus os censurou fortemente por isso. Não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque eles desfiguram os seus rostos. Mateus, capítulo 6, versículo 16. Quem foi que disse: a religião de muita gente é como uma pessoa com dor de cabeça? Não consente que ela lhe leve a cabeça, mas também lhe dói muito conservá-la? Que é que Jesus queria dizer com estas palavras? Bem-aventurados os que choram? Certamente não queria dizer que há uma bênção especial para os choramingas, para as carpideiras ou para os emocionalmente abalados. Este versículo não pretende ser consolo para casos anormais de psicopatas que de algum modo se tornaram mentalmente pervertidos. Não, ele se dirige a pessoas normais e tem o propósito de lhes mostrar como se pode ter a vida mais feliz, mais abundante e mais rica. Comecemos estudando a palavra chorar. Significa sentir profunda tristeza, mostrar grande ansiedade ou deplorar alguma coisa que está errada. Significa que se temos de viver em plano mais elevado, devemos ser sensíveis, simpáticos, amoráveis e alertas às necessidades de nossos semelhantes e do mundo. Há 5 espécies de choro que, creio, estão incluídas nessa significativa afirmação de Nosso Senhor. O vocábulo aqui empregado por Jesus cobre extensão tão vasta de atitudes que, pelo menos, descobrimos nele 5 sombras de significado. Com oração, ponderaremos cada um desses significados. Primeiro, o choro da insuficiência. Jeremias, o profeta das lágrimas, que chorava não por comiseração de si mesmo, mas por um mundo desviado e perdido. Disse: Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Jeremias, capítulo 10, versículo 23.
Para que você se fortifique, precisa primeiro reconhecer que está fraco. Antes de se tornar sábio, precisa primeiro admitir que é ignorante. Antes de receber poder, precisa confessar sua fraqueza. Você precisa primeiro chorar seus pecados para depois regozijar no Salvador. O chorar na sequência de Deus sempre vem antes da exultação. Bem-aventurados aqueles que lamentam e choram a sua desvalia, o seu desmerecimento, a sua incapacidade, a sua insuficiência. Isaías, o poderoso profeta de Deus, conheceu por experiência própria que devemos dobrar nossos joelhos a chorar antes de podermos elevar nossa voz de júbilo. Quando seus pecados vergonhosos e horríveis apareceram nitidamente à luz da santidade divina, ele disse: Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías capítulo 6, versículo 5. Homem algum pode estar satisfeito com a sua bondade ou retidão, depois de haver contemplado a sanidade de Deus. Mas o chorar a nossa indignidade e pecaminosidade é de pouca duração, pois que Deus disse: Eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Isaías, capítulo 43, versículo 25. Isaías teve que chorar primeiro a sua incapacidade e insuficiência, para depois experimentar o gozo do perdão. Se você não sentir nenhuma tristeza pelos pecados cometidos, como poderá sentir a necessidade de se arrepender? Na economia divina, você precisa descer ao vale da angústia e tristeza antes de poder subir aos páramos da glória espiritual. Você precisa sentir-se cansado e gasto de viver sozinho, antes de buscar, achar e gozar a companhia de Cristo. Você precisa chegar ao final do ego antes de começar a viver a verdadeira vida. O choro da insuficiência é lamento que chama a atenção de Deus. A Bíblia diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmo 34, 18. Temos recebido centenas de cartas de pessoas que desesperadamente têm buscado fugir ou se livrar de si mesmas, que com suas próprias forças têm feito tudo para deixar seus maus hábitos, seus pecados e sórdidos vícios, mas em vão. Por fim, desesperados, buscaram a Jesus e nele acharam o poder para serem mais que vencedores. Nossa experiência própria pontifica que somos incapazes e nada suficientes. A história universal aí está a nos testificar, em alto e bom som, a desvalia e a incapacidade humana. A Bíblia bem declara
que você não se pode salvar por si mesmo. Cristo, vindo ao mundo, prova cabalmente a insuficiência e inabilidade da raça humana. O dia mais feliz de minha vida foi aquele em que vi bem claramente a minha insuficiência, em que vi que a minha aptidão e bondade e moralidade eram insuficientes aos olhos de Deus, e em que publicamente e abertamente reconheci o quanto precisava eu de Cristo. Não exagero quando afirmo que o meu pranto e a minha lamentação se tornaram em alegria e o meu soluçar em cântico. Bem-aventurados são aqueles que choram a insuficiência do seu eu, porque serão consolados com a insuficiência de Deus. Outra espécie de pranto é, em segundo lugar, o choro do arrependimento. Após a consciência ou reconhecimento de nossa insuficiência, vem a compreensão da razão de nossa insuficiência, o pecado. Como indivíduos, não podemos controlar o fato do pecado no universo, mas como criaturas livres e que podem escolher, somos responsáveis pela presença do pecado em nossa vida, porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos agora precisam de chorar o fato do pecado em sua vida. Uma das técnicas da moderna psicanálise consiste em associar os conflitos presentes a experiências do passado. Às vezes, quando pacientes psiquiátricos confessam pecados do passado, sentem-se libertos do sentimento de culpa. Mas como a psiquiatria é ciência do espírito, nada pode fazer em benefício do coração. Só Cristo é o médico da alma. Deus disse: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com choro e com pranto. Joel, capítulo 2, versículo 12. O choro do arrependimento não é o pranto da comiseração de si mesmo, e nem a tristeza por danos materiais, e nem o remorso pelo fato de seus pecados estarem a descoberto. É sim mudança de direção, de atitudes e a renúncia da vontade. É a sua parte menor no plano de salvação. Mas mesmo assim, o ato de arrependimento não merece a salvação e nem nos torna dignos de sermos salvos. O arrependimento somente condiciona o seu coração para receber a graça de Deus. A Bíblia diz: arrependei-vos, pois e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Atos, capítulo 3, versículo 19. A sua parte, amigo leitor, é arrepender-se, e Deus realizará a conversão, a transformação e lhe dará perdão. Não é fácil quebrar a sua vontade, deformada e teimosa, mas uma vez feito isso, será como fazer voltar ao seu devido lugar uma vértebra que estava deslocada.
Em vez da pressão e tensão de uma vida em desarmonia com Deus, agora virá a serena paz da reconciliação com Ele. Seus nervos perceberão que seu espírito e coração agora descansam e enviarão esta feliz notícia a cada fibra que opera em seu corpo. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim como ao parto precedem dores, o pranto pelos pecados cometidos vem antes da regeneração espiritual. Não quero dizer que em sua experiência deva haver choro violento e ruidoso pelo pecado em sua vida, pois que a sua tristeza pelo pecado pode vir quietamente, com pouca ou nenhuma emoção ou comoção, mas haverá sincera tristeza pelos males de sua vida e aquela disposição de se voltar para Deus, em busca de ajuda e salvação. A Bíblia diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Segundo Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Há um outro aspecto desta beatitude. Bem-aventurados são os que choram. É o terceiro, o choro do amor. Em muitos automóveis antigos, a medida de combustível continha um líquido vermelho e o seu nível na medida correspondia ao nível de combustível no tanque. Conforme estivesse o líquido na medida, assim estaria no tanque. Se você quer saber quanto você ama a Deus, observe bem quando você ama os seus semelhantes. A sua compaixão pelos outros é medida certa de sua devoção a Deus. A Bíblia põe esta verdade nos seguintes termos: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. João, capítulo 4, versículos 7 e 21. Faz algum tempo, visitei com alguns amigos um museu na cidade de São Francisco. Dentre muitas coisas, vimos uma coleção de instrumentos de tortura que eram empregados por gente religiosa para forçar seus semelhantes a crer naquilo em que criam. A história registra, em grande parte, a desumanidade do homem para com o homem. A época em que vivemos, muito claramente, pode ser dita como conducente a uma profunda insensibilidade pelas necessidades alheias. Temos criado até agora um certo verniz de dureza, de sofisticação e artificialismo. Parece-nos que a presente geração gosta mais de uma luta de boxe do que de batalhar pela vida. Os hinos socorramos o que está a perecer e assistamos ao moribundo. Não desapareceram de nossos inários, mas também sumiram de nossos corações. Abraham Lincoln certa vez disse, em sua linguagem assaz característica:
Entristeço-me quando vejo que ainda há pessoas que não sentem as chicotadas nas costas de um semelhante seu. Grande parte do mundo está hoje calejada e vive indiferente à pobreza e ao desalento da humanidade. Isto se dá justamente porque muitos e muitos indivíduos ainda não passaram pelo novo nascimento. O amor de Deus ainda não domina abundantemente seus corações. Muita gente fala em evangelho social, como se fosse uma coisa separada e à parte do evangelho redentor. E a verdade é esta: só existe um evangelho. Precisamos ser remidos. Precisamos fazer nossa paz com Deus antes de nos tornarmos sensíveis às necessidades alheias. O amor de Deus, como refletido raio de sol, primeiro desce a nós, para depois se irradiar para os outros. Quando o nosso coração é preparado pelo Espírito Santo para receber e refletir o calor da compaixão divina, podemos amar nossos semelhantes como é nosso dever. Jesus derramou lágrimas de compaixão junto ao túmulo de um amigo. Chorou sobre Jerusalém porque era uma cidade que já não mais apreciava os valores espirituais. Seu grande coração era sumamente sensível às necessidades alheias. Para frisar a importância do amor que o homem deve a seus semelhantes, Jesus modificou um velho mandamento e ensinou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Lucas, capítulo 10, versículo 27. São Francisco de Assis descobriu o segredo da felicidade quando orou assim: Senhor, fazer com que eu prefira consolar a ser consolado, compreender a ser compreendido, amar a ser amado, porque é dando que se recebe, esquecendo-se de si mesmo, que se acha, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se acorda para a vida eterna. Esta geração é dura e violenta. Certo dia ouvi um garoto orgulhando-se de sua dureza. Dizia então: na rua em que moro, quanto mais longe se vai, mais violentos se mostram, e eu moro na última casa. Lágrimas vertidas por comiseração própria são lágrimas que demonstram fraqueza, mas vertidas por amor de outrem são prova de fortaleza espiritual. Você nunca será tão sensível como deve ser, enquanto não chorar pelo que erra e levantar os caídos. Você não conhecerá a verdadeira felicidade enquanto não perceber quanto vale participar simpaticamente da tristeza, aflição e infortúnio dos outros. Outra espécie de choro que traz consolo é, em quarto lugar, o choro da agonia da alma. Deus operou de maneira miraculosa em Londres, na primeira parte do ano de 1954, e 38 mil homens e mulheres se decidiram corajosamente por Cristo, se aceitaram o Salvador Jesus
Não foi pelo trabalho de um homem, nem pelo esforço de um grupo de homens. Isso foi o produto de muita oração elevada ao trono de Deus por muitos cristãos espalhados pelo mundo todo. Deus disse: "E se o meu povo orar, então eu ouvirei dos céus." Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Antes de 3.000 pessoas serem trazidas para dentro da igreja, no dia de Pentecostes, os discípulos gastaram 10 dias em oração, jejum e agonia espiritual. João Canoxe, abrasado pelo fogo consumidor do seu profundo interesse por sua pátria, orava assim: "Dá-me a Escócia ou morro." E as suas sinceras dores de parto espirituais tiveram como recompensa o renascimento espiritual de sua pátria. Isto é o que quer dizer: orar no Espírito é a manifestação de profundo interesse espiritual pelos outros, e é isso instalado pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz: "Por que não sabemos o que havemos de pedir como convém? Mas o Espírito mesmo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis." Romanos capítulo 8, versículo 26. Esta espécie de oração pode saltar por sobre os oceanos, pode voar por ardentes desertos, galgar cordilheiras, atravessar florestas virgens e levar o poder ajudador e curador do Evangelho àqueles por quem oramos. Esta espécie de choro, esta qualidade de interesse é produzida pela presença do Espírito de Deus em nossa vida. O fato de o mesmo Espírito interceder indica que Deus, na verdade, e de fato pleiteia, orar e chora através daqueles que intercedem por outros. Assim, nos tornamos colaboradores de Deus, verdadeiros partícipes ou parceiros dele. Nossas vidas são elevadas do baixo nível do egoísmo para as superiores regiões da criação com Deus. João Canoxe experimentou essas espirituais dores de parto e a igreja na Escócia desabrochou para a nova vida. João Wesley igualmente as experimentou e orou, e nasceu no mundo o movimento metodista. Martinho Lutero também, e a reforma da igreja cristã ganhou terreno e venceu. Deus quer que os cristãos todos se interessem vivamente pelo mundo perdido e se angustiem por salvá-lo. Se apresentarmos a Deus esta espécie de oração, certamente descerá à terra uma era de paz, e os exércitos da iniquidade serão pulverizados. Mas Sião entrou em dores de parto e já deu à luz seus filhos. Isaías capítulo 66, versículo 8. O último tipo de choro de que falaremos, o quinto, é o choro da aflição. Em lugar algum, Deus prometeu a qualquer pessoa, e mesmo a seus filhos, imunidade à tristeza, aflição, sofrimento e dores. Este mundo
é mesmo um vale de lágrimas, e a decepção e as dores de coração são inevitáveis como sombras e nuvens. O sofrimento, muitas vezes, é o cadinho em que se prova a nossa fé. Aqueles que destemidos enfrentam a fornalha da aflição e por ela passam vitoriosamente, são os que poderão se apresentar como ouro purificado no fogo. A Bíblia nos ensina de modo iniludível que podemos triunfar sobre a aflição. O salmista disse: "O choro poderá durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã." Salmo 30, versículo 5. A comisseração de si mesmo não propicia consolo duradouro. Pelo contrário, ela aumenta a nossa desdita. A incessante tristeza lhe dará precário consolo, porque tristeza gera tristeza. A aflição contínua só pode multiplicar sua tristeza. Nunca relate a miúde suas tristezas e aflições, nem deplore sua ira fortuna, porque somente deprimirá os que ouvirem isso. A tristeza ou o choro, quando surge na estrada do cristão, traz em seu bojo consolo assaz construtivo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Há consolo no choro, porque sabemos que Cristo está conosco. Ele disse: "Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Mateus, capítulo 28, versículo 20. O sofrimento é suportável quando não nos encontra sozinhos. E quanto mais compassiva e compreendedora é a presença dele, menos aguda é a aflição. Quantas vezes em nossa infância, tendo ferido um dedo do pé, ou uma perna, ou cortado a mão, corremos logo para os braços de nossa mãe, para ali chorarmos nossas mágoas? Atendendo-nos pressurosa e ternamente beijando a ferida, ela partilhou conosco a magia da cura. E daí partimos, meio curados e inteiramente consolados. O amor e a compaixão contêm um maravilhoso bálsamo, mais forte do que todos os ungüentos e pomadas fabricadas pelo homem. Jesus disse: "Não se turbe o vosso coração. Crede em mim." João, capítulo 14, versículo 1. Quando a fé é forte, as perturbações são ninárias. Há ainda consolo no choro, porque no meio da aflição e pranto, Deus nos dá um cântico. Deus diz em Jó, capítulo 31, versículo 9: "Mas agora sou a sua canção." A presença dele em nossa vida muda o nosso lamento em cântico, de modo que tal cântico é uma canção consoladora. Este consolo é daquela natureza que possibilitou a um certo cristão inglês encarar uma cratera escura e profunda, onde se situara a sua casa, antes de um bombardeio, e dizer: "Sempre desejei muito ter um porão em minha casa, e eis que agora tenho."
Agora posso alegremente construir uma casa, tal qual como há tempo vinha eu desejando. Esta espécie de consolo é que habilitou uma jovem esposa de certo pastor evangélico, numa igreja vizinha à nossa, a dar aula à sua classe de jovens da escola dominical, no mesmo dia em que enterrara o marido. O choro daquela fiel cristã não era dessa espécie que perde todas as esperanças. Era um lamento de fé e confiança na sabedoria e bondade de Deus, pois sabia perfeitamente que nosso Pai Celestial nunca comete erros. Antes de se descobrir o poder do átomo, a ciência teve que descobrir um meio de despedaçar o átomo. O segredo ilimitado e imensurável poder do átomo estava no fato de ser ele reduzido ou esmagado. Assim também em nossa vida, há bem-aventurança no choro. As almas sensíveis cantam mais docemente. Não se pode comparar o coachar dos grandes sapos com o suave trinado do canário, porque o sapo é bem menos sensível à dor, aos ventos frios e à privação. Quanto mais altas as formas da vida, maior é a sensibilidade ao sofrimento. O doutor Eduardo Judson, falando de como viveu o pai dele, o grande missionário Adoniran Judson, por ocasião da dedicação de Judson Memorial Church, na cidade de Nova York, disse: o sofrimento e o sucesso sempre caminham juntos. Se conseguimos êxito sem sofrimentos, é porque outros antes de nós sofreram. E se sofremos sem obter êxito, é para que outros depois de nós alcancem a vitória. Bem-aventurados os que choram. São bem-aventurados porque sabem que seus sofrimentos, dores e penas e falta de recursos são as dores de parto de uma nova criação, de um mundo novo e melhor. São bem-aventurados porque sabem que o Artífice Supremo, Deus, está empregando há um tempo luz e sombra, a fim de conseguir uma obra-prima digna de sua divina maestria. Podem, assim, se gloriar em suas enfermidades e sorrir através das lágrimas e também cantar no meio de suas tristezas, porque sabem que na economia de Deus, se perseverarmos também com Ele, também reinaremos. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12.